Em maio de 1948, forma-se o Estado de Israel. Por conta disso, no mínimo 700 mil palestinos fogem ou são expulsos de suas casas. Já em 1956, Israel invade a faixa de Gaza e o Sinai. No ano de 1967, Israel passa a ocupar a Cisjordânia, o leste de Jerusalém e as colinas de Golã durante a Guerra dos 6 Dias. Em 1972, 11 israelenses são mortos por palestinos durante as Olimpíadas de Munique. Em 1973, começa a Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Israel consegue repelir os exércitos do Egito e da Síria. Em 1979, o presidente do Egito, na Casa Branca, se reúne com o primeiro-ministro de Israel e o presidente americano, na época Jimmy Carter, e assinam o primeiro acordo. Em 1982, Israel devolve o Sinai ao Egito, mas invade o Líbano. Por isso, centenas de civis são massacrados nos campos de Sabra e Shatila, em Beirute, por milícias cristãs libanesas. Em 1987, é iniciada a primeira intifada, que era um levante palestino em territórios ocupados. Por conta disso, 400 israelenses e 1.500 palestinos morrem em 6 anos. Em 1988, a Organização para a Libertação da Palestina, sob comando de Yasser Arafat, propõe criar um Estado palestino em paz com Israel. Em 1993, o primeiro-ministro israelense Rabin e Arafat apertam as mãos nos Acordos de Oslo, que limitaram a autonomia palestina. Em 1994, Israel assina um tratado de paz com a Jordânia. E em 2000, fracassam negociações para a devolução das colinas de Golã. Israel sai do sul do Líbano. A reunião de Camp David com Arafat e Barak fracassa. Começa a segunda intifada. 2004, Arafat morre e Mohamed Abbas, da Fatah, assume a presidência da Autoridade Palestina. Em 2005, Israel retira suas tropas e colonos de Gaza. Em 2006, o Hamas vence as eleições parlamentares. Começa a guerra no Líbano, depois que militantes do Hezbollah capturaram 2 soldados israelenses. Israel contra-ataca. Em 34 dias de combate, 1.100 pessoas morrem no Líbano e 154 em Israel. Em 2007, o Hamas derrota os seguidores de Abbas numa semana de combates em Gaza. Em 2008, o Hamas aceita cessar fogo com Israel, e em junho passam-se 6 meses da relativa calma. O bloqueio israelense à faixa de Gaza aumenta, e em dezembro o Hamas lança foguetes sobre Israel.